Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um vídeo viral que apareceu na internet que mostraria uma sombra da radiação. Então é dito aqui coisas que seres humanos nunca deveriam ver. Aí ele mostra aqui uma cena de uma renderização 3D de um cara que acho que faz live action de Attack on Titan, alguma coisa do tipo. Mas o vídeo em questão é esse aqui. Ele diz que esse é um dos vídeos mais assustadores online. Ele mostra uma pessoa, essa pessoa está de frente a uma parede e você vê a sombra dela. Então ela vai fazer a seguinte coisa, ela vai erguer o braço desse jeito e vai ficar um tempo aqui de frente para a parede. É dito que esse experimento mostra como que o calor intenso da radiação pode deixar para trás uma sombra. Então ele aparece aqui, projetando a sombra. Depois de um certo tempo, ele então sai de frente da câmera. É dito que alguns dias depois esse homem morreu, mas disseram que não teve nada a ver com o experimento em questão. Então ele sai de frente da parede e perceba que a sombra dele continua aparecendo aqui na parede. Isso aconteceria porque, de acordo com o que esse vídeo afirma, o intenso calor da radiação pode deixar para trás uma sombra. Então no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente a respeito disso aqui. A gente vai explicar o que exatamente está acontecendo aqui e a gente vai esclarecer se esse camarada aqui morreu ou não. Esse outro vídeo aparece aqui também no canal do Instagram História em Imagens, dito sombra na parede gerada devido à exposição à radiação. E os comentários aqui são lastimáveis. A gente tem gente dizendo que ele morreu após o experimento, dizendo que ele não chegou nem a ver a filmagem. Uma pessoa aqui falou, não, você está certa pela radiação, mas não serviu de nada. Ele mesmo assim morreu depois por conta de ser um teste com um sobrevivente. O outro diz aqui, na verdade não, porque ele está com uma roupa toda preta feita de chumbo, que faz com que a radiação não tenha efeitos. O outro fala que isso tem a ver com as sombras que aparecem em Hiroshima após a explosão nuclear. E essa moça aqui fala que tem uma matéria que fala que sim, ele veio a óbito pouco tempo depois por conta dessa radiação. Então hoje, como eu disse, nós vamos esclarecer isso aqui. Antes eu quero fazer uma revisãozinha aqui a respeito do que é radiação, porque é importante. Você vai ver que tem uma diferença entre a radiação mencionada aqui, que dá a entender, e a radiação real que está envolvida nesse experimento. Eu sei que domingo é o Enem, e seria melhor eu ter postado esse vídeo antes, mas acabou não rolando. Eu tô gravando isso na madrugada de domingo, nesse momento o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, eu espero que continue assim, mas o vídeo vai sair hoje mesmo. Na cultura popular, o termo radiação é geralmente associado com destruição, com mortes, com deformidades, com pessoas com duas cabeças, com pessoas nascendo sem nenhuma cabeça e assim por diante. Porém, a definição física de radiação é muito mais abrangente, envolve qualquer meio de transferência de energia na forma de partículas ou de ondas. Vamos falar de ambos os casos. No primeiro caso, toda partícula que está viajando a uma certa velocidade, ela tem uma energia cinética. Na mecânica clássica, e essa é a fórmula que você vai usar no Enem aqui, você define energia cinética como m, massa da partícula, vezes v, velocidade da partícula ao quadrado, dividido por 2. Essa é a fórmula da física clássica, essa é a fórmula que você aprendeu no ensino médio, e talvez essa é a única fórmula que você vai ter que preocupar por toda a sua vida. Porém, se você está lidando com coisas que viajam a velocidade próxima da luz, e é o caso de algumas partículas que estão envolvidas na radioatividade, então essa fórmula aqui não funciona. Essa fórmula aqui funciona bem para valores pequenos, conforme você pode checar aqui, mas quando você se aproxima da velocidade da luz, essa fórmula aqui prevê que a energia pode ser inclusive maior caso um objeto ultrapasse a velocidade da luz. A gente sabe que isso é impossível. Então, para isso, para objetos próximos à velocidade da luz, a gente tem que usar a fórmula da relatividade, que é E igual a 1 sobre raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado vezes mc ao quadrado, sendo c a velocidade da luz de 300 mil km por segundo, mv permanece inalterados, massa, velocidade. De qualquer jeito, a gente tem uma partícula com energia cinética E, essa partícula colide com um material, e nesse momento a energia tem que ser preservada. Parte da energia vai ser transformada em movimento, então se você colide duas bolas de sinuca, por exemplo, as bolas vão tomar direções diferentes, isso é movimento. Pode ser convertido em deformação, então se você, sei lá, pega um objeto frágil e joga no chão, esse objeto pode se deformar, ou ainda calor. A partir do momento em que você tem uma colisão, uma quantidade de energia é transformada em calor. Isso é radiação, um dos casos da radiação. Formas conhecidas de radiação não envolvem bolas de sinuca, envolvem partículas muito menores. No caso, radiação alfa e beta. A partícula alfa
tem essa fórmula aqui, ela é composta de 2 prótons e 2 nêutrons, e é produzida em algumas reações de decaimento. Por exemplo, nessa reação aqui, que nós temos um decaimento de urânio para tório, em que nós temos a produção de uma partícula alfa, conforme está descrito aqui. A partícula beta também é produzida em algumas reações de decaimento. Ela é composta de um elétron. Então aqui a gente tem um carbono 14 decaindo para nitrogênio 14. Isso ocorre através de um decaimento beta, no qual nós temos então a liberação de um elétron, além, claro, de outras partículas subatômicas. Esse é um tipo de radiação, a gente ainda tem outro. Ondas eletromagnéticas são oscilações do campo magnético elétron que se propagam pelo espaço, seja através de um meio ou através do próprio vácuo. A onda eletromagnética propaga sim através do vácuo. O comprimento de onda de uma onda eletromagnética é chamado de lambda e é definido como a distância entre uma crista, isso aqui é uma crista, até a crista seguinte. Isso aqui é o comprimento de onda. E quando a gente divide a velocidade, no caso toda onda eletromagnética no vácuo viaja a velocidade da luz, portanto C dividido pelo comprimento de onda lambda, a gente tem a chamada frequência. Frequência é medida em hertz. Hertz significa basicamente repetições por segundo. Em outras palavras, se você está aqui, você está recebendo uma onda, a frequência te determina quantas cristas por segundo você está recebendo. Ondas eletromagnéticas de diferentes comprimentos de onda cumprem diferentes papéis na vida cotidiana. A gente tem aqui as ondas de rádio, onda de televisão e assim por diante. Nós temos os micro-ondas. Esse aparelho que você tem aí na cozinha, ele aquece comida através de ondas eletromagnéticas. Nós temos então infravermelho, controle remoto infravermelho. Nós temos a luz visível, que é a luz que você está enxergando, a luz que eu estou vendo aqui no monitor, e assim por diante. Nós temos ultravioleta, o raio-x, que é usado na medicina, e depois nós temos os raios gama. Tem um símbolo da radioatividade aqui, isso não é por acaso. Então a gente viu que o termo radiação designa todo tipo de transferência de energia através da colisão de partículas ou da incidência de ondas eletromagnéticas. Radiação ainda pode ser dividida entre não ionizante e ionizante. No caso da radiação ionizante, a energia que é transferida é tão grande que ela é capaz de remover elétrons das órbitas dos átomos e das moléculas. Esse tipo de radiação é perigoso para os seres humanos porque quando você remove elétrons das moléculas, efetivamente você muda as ligações químicas que acontecem ali nas moléculas e, portanto, as propriedades do material são alteradas. Quando isso acontece, as moléculas mudam a sua estrutura. Isso pode provocar lesões nos tecidos dos seres humanos e também danos ao DNA. O dano ao DNA pode causar uma aberração cromossômica. Quando a célula se divide, você pode ter divisão ali de uma célula com uma aberração cromossômica, e essas duas células resultantes se tornam 4, que se tornam 8, que se tornam 16, e assim nós temos um tumor. É por isso que uma radiação pode causar câncer. Radiação gama e raio-x são radiações eletromagnéticas ionizantes. Então, a partir daqui, a radiação já se torna ionizante. Para lá, não, mas a partir daqui, sim. E é importante lembrar também que as partículas alfa e beta são ionizantes. Aqui tem uma coisa que eu já vi cá em vestibular, que é o seguinte: a partícula alfa e beta sozinha, parada, ela não é perigosa. Eu posso pegar aqui essa partícula, se ela está parada, não tem problema nenhum. O que torna ela perigosa é justamente quando ela está numa velocidade. Isso significa energia cinética, isso significa, portanto, uma transferência de calor que vai acontecer. Aí sim nós temos um problema. Mas se ela está parada, não. A energia cinética de uma molécula parada, absolutamente parada, é zero. É a mesma coisa que uma bala. Pegar uma bala de revólver é perigoso? Depende. Se a bala está muito rápida indo na sua direção, sim, é muito perigoso. Se a bala está parada, não. É totalmente inofensivo. É a mesma coisa que acontece aqui. Agora que a gente sabe exatamente o que é radiação, vamos entender o que esse vídeo mostra. Para a gente entender, a gente tem que achar a primeira ocorrência desse vídeo. Muita gente pensa que esse é um vídeo antigo, sei lá, da época da guerra, da época do programa nuclear. Não, nada disso. A origem desse vídeo está aqui no YouTube. É de 26 de agosto de 2011, conforme está descrito aqui. Foi postado por um canal muito pequeno chamado Infrared Training Center. Seria algo como um centro de treinamento infravermelho. Esse canal aqui estava em atividade até 8 meses atrás e basicamente trabalha com infravermelho, conforme está descrito aqui. Isso aqui parece italiano, pelo menos eu acho, mas tem também alemão, conforme você pode ver. Deve ser um instituto da Europa, alguma coisa do gênero. Eles postam a respeito de câmara infravermelha, a respeito de assuntos do tipo. E o mais interessante aqui é a descrição. Nós temos uma coisa bastante reveladora. Calor de radiação transfere a velocidade da luz. Isso a gente já sabe. Quando você projeta uma sombra de uma luz visível, você também projeta
uma sombra térmica, interrompendo o processo de transferência de calor por meio de radiação. Isso é facilmente visto no vídeo em que a pessoa está impedindo a absorção do calor do sol numa parede. Isso, junto com uma brisa fresca e um céu limpo, permite que a parede se resfrie. Quando ele sai da frente, a sua sombra térmica permanece. Na verdade, essa sombra vai permanecer por vários minutos. Se você não entendeu, eu vou explicar para você passo a passo. Primeira coisa, isso aqui não é uma filmagem em preto e branco antiga. Esse cara não tá com uma roupa necessariamente preta. Isso aqui é simplesmente uma filmagem térmica. Numa filmagem térmica, aí você pode ter vários tipos de escala, mas nesse caso aqui, os objetos mais quentes são mais claros e os objetos mais frios são mais escuros. Nesse caso, o homem está mais frio do que a parede. A temperatura de uma pessoa geralmente é 36 graus, se ela não está febril, e a parede, nesse caso, está com uma temperatura maior que a temperatura da pessoa. Então, isso aqui é uma imagem térmica. Isso aqui não são cores reais, não são as cores que você veria se você estivesse lá. Isso aqui é simplesmente uma legenda. Então, você pega mais frio, mais escuro, mais claro, mais branco. Então você pega mais frio, mais escuro, mais quente, mais claro. É simplesmente isso. Você podia fazer, sei lá, mais quente vermelho, mais frio verde. Tanto faz. É simplesmente uma escala. Aqui a gente tem um exemplo, aqui a gente tem também o tipo de dispositivo. A gente descobre também que esse homem não estava sendo exposto a nenhum tipo de fluxo radioativo perigoso. Nada do tipo. Ele simplesmente está na frente da parede num dia de sol. Então o que realmente aconteceu foi, a parede estava quente porque ela estava absorvendo a radiação eletromagnética vinda do sol, uma radiação que, claro, você não pode sair no sol por muito tempo sem protetor solar, mas que fora isso é inofensiva, você não vai sair no sol na frente de uma parede, voltar para casa em 5 minutos e sofrer qualquer tipo de consequência. Portanto, a parede estava quente. O homem entrou na frente da parede, com isso ele projetou uma sombra na parede. Essa sombra impediu que mais radiação solar chegasse naquela região da parede. Como você tinha uma brisa fria, a parede resfriou naquela região, então você ficou uma área mais fria na parede que tinha o formato do homem. O homem saiu da frente, então nós temos essa sombra térmica que aparece aqui. Isso aqui é simplesmente uma área da parede que está mais fria. A olho nu, você não conseguiria ver nada do tipo. Aqui você só veria uma parede, você não veria a sombra do homem. A sombra do homem é somente uma anomalia térmica. Essa anomalia térmica provavelmente não é muito grande, então, mesmo que você tivesse com a mão na parede, você dificilmente sentiria a diferença entre a parede nesse lugar e a parede aqui. Mas uma câmera equipada com um sensor adequado vai sim ser capaz de perceber e vai ver a sombra do homem aqui ficando na parede. Lembrando mais uma vez, essa sombra que aparece aqui é a sombra visível a olho nu. Ela denota, claro, uma área com menos luz. Por outro lado, essa sombra aqui é invisível a olho nu, apenas indica uma área mais fria na parede. O título do vídeo está tecnicamente correto, porque a luz visível é uma forma de radiação e a sombra produzida é uma sombra térmica oriunda da radiação. Mas é importante lembrar que a radiação empregada no experimento não é ionizante e você sempre vai encontrar quando você se expor ao sol. O cara morreu depois do experimento? Se ele morreu, não teve nada a ver com o experimento. Fazer esse experimento não te torna imortal, então é possível que você morra depois de realizar esse experimento. Sei lá, um piano pode cair na cabeça dele. Mas não tem absolutamente nenhuma evidência em lugar nenhum de que esse homem tenha falecido. Não tem nenhuma reportagem a esse respeito, ao contrário do que a moça falou ali. Pelo menos nenhuma reportagem que não seja do ratanabanews.com ou qualquer site duvidoso. E o canal no YouTube aqui não mencionou nada a respeito da morte desse homem. E a gente sabe que o experimento em questão é realizado por você mesmo quando você sai de casa e fica entre o sol e uma parede por alguns segundos. Isso acontece o tempo todo. Uma sombra é projetada. A gente tem esse cara aqui que está na frente de uma parede, está aqui a sombra dele. Assim que ele sair, a sombra vai ficar, uma sombra térmica, claro, por um tempinho até a parede voltar à temperatura normal. Claro que geralmente você não tem uma câmera térmica para observar isso aqui, mas o fato de você não estar olhando com uma câmera térmica não significa que essa sombra aqui não exista. A sombra existe. Quando você fecha o olho, o sol não deixa de existir. É o mesmo princípio que acontece aqui. Então o experimento em questão é completamente inofensivo e não tem motivo nenhum para esse homem aqui ou qualquer outra pessoa vier a falecer depois de realizá-lo. Aí você deve estar pensando, mas e as sombras de Hiroshima? Sim, em Hiroshima, se você for no Hiroshima Peace Memorial Museum, você vai encontrar um pedaço de escadaria
no qual você tem uma mancha negra. E tem várias outras fotos da época que mostram sombras em formato humano e de objetos em superfície de concreto. Aqui são duas pessoas, aqui é uma pessoa em uma escada, aqui nós temos a válvula e aqui nós temos a sombra da válvula. Isso aqui não é uma sombra de luz, isso aqui é uma sombra que está na parede, mesmo de noite essa sombra continua. Aqui nós temos uma bicicleta. A explicação mais adequada para esse fenômeno, conforme você pode encontrar nesse link aqui, que é inclusive a respeito do próprio memorial, conforme está descrito, é que quando você tem o calor intenso produzido pela radiação, as paredes se tornam mais brancas. O calor, a onda de calor meio que cumpre esse papel, acaba limpando a parede, digamos assim. Esse calor é tão intenso que a parede acaba se tornando mais branca, porém os objetos que estão na frente da parede protegem a parede desse calor. E isso, portanto, cria áreas menos afetadas, conforme é o caso aqui, aqui, aqui e aqui. Nós temos então uma área menos afetada no fundo, considerando toda a parede que aparece aqui. É mais ou menos como se você estivesse na frente da parede e eu jogasse em você um balde de tinta. Então você vai ter a parede cheia de tinta e onde você estava, você vai ter a parede preservada, mais ou menos como ela era antes. Então essas sombras têm a ver com radiação, mas elas não têm nada a ver com o que é mostrado no vídeo. O vídeo mostra uma sombra térmica, isso aqui mostra uma sombra visível, que não é exatamente uma sombra, é simplesmente uma área da parede que ficou mais preservada do que a área fora. Então, isso aqui é uma coisa, o outro vídeo é outra. O vídeo não mostra nada relacionado a Hiroshima. Esse homem aqui não sofreu consequência nenhuma. Por outro lado, essas pessoas aqui sim vieram a falecer. Conclusões. A gente pode concluir que o vídeo, narrado por alguns como o experimento mais assustador da história, mostra uma pessoa de frente para o sol. Simplesmente isso. A sombra vista no vídeo existe sempre que você fica de frente de uma parede contra o sol e apenas mostra que tem uma região mais fria na parede, que leva algum tempo para se aquecer novamente. O vídeo foi postado pela primeira vez em 2011 por um canal especializado em visão térmica e assim por diante. E além do experimento mostrado ser totalmente seguro e inofensivo, não tem nenhuma evidência de que o homem mostrado tenha falecido. Valeu por você que assistiu o jogo. Tô com o jogo do Palmeiras na cabeça ainda. Valeu por você que assistiu o vídeo. Tomara que o Palmeiras continue sendo líder do brasileiro até o final. Em breve a gente se vê. Falou.